Fala, Drailton, Lucas Malafaia, nossa amiga Ju e a nossa viajante Natália Lopes. E você, meu teleouvinte do Sistema Farol de Comunicações, que não é o cheque, mas é muito especial para a gente. Iremos falar na nossa quinta-feira de economia sobre o assunto que você mais ouviu ontem, né? Ah, foi a traição do Chico? Não, foi justamente a redução da taxa de juros, ou seja, a redução da taxa básica de juros, que é a nossa Selic. Como a gente vem falando, nosso telespectador, que o dinheiro tem valor. E como é que se mensura o valor do dinheiro? Através da taxa de juros. Eu não vou estar aqui explicando para vocês fórmulas matemáticas, a M1, M2, como é que se cria o dinheiro, mas eu quero que você entenda o que essa redução impacta no dia a dia, do seu dia a dia como profissional. Ora, vou dar exemplo aqui do Lucas. O Lucas tem um sonho de montar uma loja de instrumentos musicais. E a Natália também quer querendo botar uma pousada. O Drailton quer botar uma loja de material esportivo. A Juliana quer montar um salão de beleza. E tudo isso precisa de quê? De dinheiro. O Lucas está com 100 mil reais parado no banco. Ou seja, esses 100 mil reais, hoje, com a taxa de juros hoje, tá dando ao Lucas aí 12 mil reais ao ano. Ou seja, dá R$ 1.000 aí por mês. O que acontece? O Lucas, quando vai fazer botar no plano de negócio, colocar esses 100 mil reais, ele olha, poxa, ainda é melhor deixar o dinheiro paradinho no banco. Não corro risco, não tem risco trabalhista, não tem risco do negócio, não tem risco de assalto, que tá uma onda de violência gigantesca aqui no nosso estado. Então o dinheiro tá ali parado e ele tem o tempo livre. Isso é muito importante, ou seja, o dinheiro tá trabalhando para ele. Apesar de você pensar, 100 mil, 12 mil é pouco para 100 mil, mas coloque 1 milhão, que já dá 120 mil reais. Ou seja, você com 120 mil reais e dá uma média de 10 mil reais por mês, é praticamente a independência financeira de muitos alagoanos, ganhar 10 mil reais sem trabalhar. Então, essa cultura de rentista está instalada aqui no nosso país. Hoje, Lucas, a gente não tem a taxa real mais alta do mundo. A gente é o segundo país, só está perdendo agora para o México, né? Porque a nossa inflação está diminuindo, mas a nossa taxa ainda está alta. Aí o que acontece? O Drailton quer botar também uma loja de material esportivo. Aí o que é que o Drailton fala? Diego, eu estou aqui com 50 mil reais, que eu vou fazer as compras lá em São Paulo e vou aqui revender. Vale a pena? Eu digo, Drailton, vamos colocar se você ter uma margem líquida, ou seja, o valor que você comprou pelo valor que você vai vender, aquela margem líquida ainda não é a margem bruta, eu consiga ter rendimentos maior do que eu botar esses 50 mil reais e não fazer nada. Por isso que a taxa de juros é a taxa que a gente chama de break point, ou seja, o ponto de equilíbrio, onde a partir desse momento que eu irei colocar o dinheiro realmente no lado da economia, ou vou deixar o dinheiro parado no banco, para vocês entenderem. E quando o Drailton resolve colocar sua loja de material esportivo, ele vai contratar uma pessoa, vai contratar alguém da limpeza. Então, quando ele investe no lado real da economia, a economia gira. Vou dar exemplo. A Natália quer botar uma pousada. E ela vai, poxa, agora tá valendo botar a pousada. Porque quando a taxa de juros começam a diminuir, vocês vão ver vários projetos que estavam engavetados, agora é viável. Então, essa redução do Banco Central de 0,5, chegando à taxa anual 12,75, é que eu posso dizer, é um horizonte que ele deu através do Boletim Focus, que vai reduzir ainda mais nessas duas próximas reuniões, 0,5. Ou seja, até o final do ano, tá acabando o ano, né? Até o final do ano, a expectativa é que a taxa de juros chegue a 11,5, que ainda é alta, mas dá um alívio daqueles 13,75 que estávamos vendo e engateando, sufocando a economia, melhor dizendo. Então, aí a Natália pensa, poxa, agora a pousada vai sair do papel. Quando uma pousada sai do papel, você não tem noção de quantos empregos são gerados, diretos e indiretamente. Aí você multiplica a Natália por 10, por 20, por 100. A economia brasileira começando a movimentar. É isso que você tem que entender. Quando a taxa de juros reduz, a economia aquece. Mas lembrando, a economia aquecendo, a inflação começa também a subir. Lembrando a oferta e demanda. Ou seja, quanto mais pessoas querendo consumir, a menor, ou seja, a oferta vai estar aumentando e sua demanda também vai estar aumentando. Então os preços tendem a subir. Então tem que ter muito cuidado
com essa diminuição da taxa de juros. Não pode ser, quero taxa de juros 5%. A primeira coisa que a gente está vendo hoje, agora, é o dólar subindo. Ou seja, os estrangeiros saindo, tá dando menos juros aqui no Brasil. Eu vou botar no México, eu vou botar na Índia, eu vou botar no próprio Estados Unidos, que a taxa de juros lá está altíssima, né? Ou seja, está com mais de 6% para quem era 0,5%. Ou seja, você está aí um exponencial que os Estados Unidos nunca viu uma taxa de juros tão alta como está vendo agora. Então, o pessoal prefere colocar nos Estados Unidos, que é o risco praticamente zero de calote, do que no Brasil, que ainda é um país emergente, e com isso o dólar subindo. O dólar subindo também start para a inflação, que vai aumentar o pãozinho, e isso vai aumentar vários outros produtos da cadeia produtiva. E por fim, a Juliana. A Juliana tá montando seu salão de beleza, só que a Juliana, coitada da Ju, não tem R$1 no bolso. Aí ela vai aonde? Vai ao banco solicitar dinheiro para abrir o seu salão de beleza. Falar em banco, né? Dar os parabéns para a prefeitura desse programa excelente que é o Banco da Mulher. É um programa que eu queria que também fosse para os jovens e para todo mundo em geral, porque é um programa excelente. Eu nunca vi isso em toda a minha história, a prefeitura fomentando, que geralmente é o Estado, tem uma agência, né, que a desenvolve, que faz esse projeto, mas o município está arregaçando aqui as mãos, e está empreendendo, porque sabe que o jovem, ou seja, principalmente a mulher, que agora com o Banco da Mulher, está empreendendo, está gerando emprego e renda. Até eu penso ainda mais à frente. Poxa, já pensou? Muita gente fala que o primeiro emprego do jovem, que tal o primeiro emprego ser empreendedor? E agora com essa taxa de juros caindo. É o caso aí da Juliana. A Juliana quer montar seu salão de beleza. Ela fez as contas ali, acho que com uns R$30 mil eu consigo montar meu salão. Mas, Diego, eu não tenho R$1 no bolso. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o dinheiro, onde tem dinheiro, no banco. Só quando chega lá no banco, ela vai pegar esses R$30 mil, aí vai ver a parcela tá muito alta. Por quê? Tem a taxa de juros. E existe aquele trade-off, Lucas? Aí eu quero que você me responda. A taxa de juros é alta por causa da inadimplência ou a inadimplência é alta por causa da taxa de juros ser alta? Existe um loop ao infinito aí que a gente não sabe responder se a taxa de juros é alta por causa da inadimplência ou a inadimplência é alta por causa dessa taxa de juros. E eu digo mais, com toda a experiência e por todos os estudos que a gente já teve, só existe inadimplência porque existe crédito. Se não existisse crédito, não existia inadimplência. É uma coisa bem básica aí da economia e da matemática. Então a Juliana está com esse sonho. E esse sonho vai ser adiado. Porque, só digo, infelizmente com essa taxa de juros alta, a parcela fica muito alta. Aí, ou seja, aí eu vou estar pagando para trabalhar. Eu quero ter um rendimento. Então, aquele projeto ali da Juliana vai ficar aguardando o quê? A taxa de juros diminuir até caber no seu bolso. É um exemplo do seu carro. Você vai comprar um carro, você vai olhar a primeira coisa que você olha é se a parcela cabe no seu bolso. E nessa parcela para caber no seu bolso, eu digo a vocês, ali tem 80%, 70%, dependendo do caso, de juros. Não tem juros, a mesma coisa, financiamento imobiliário. Ou seja, muitos empreendimentos ainda não foram lançados, porque sabe, se lançar não tem ninguém para comprar, somente na parte alta, né? Na parte baixa não, está super valorizada essa região, Ponta Verde, Pajuçara, né? Está cada vez batendo recordes de valorização do metro quadrado, ou seja, muitas pessoas querendo em poucos espaços para construir, é uma coisa natural, um fenômeno que já aconteceu em várias cidades de desenvolvimento, como Rio de Janeiro, Florianópolis, que ainda até ascendente até hoje não diminuiu. Então, quero que você, telespectador, entenda isso. Que a taxa de juros mexe muito no seu dia a dia, mexe muito na economia. Então, ontem, foi todo mundo só falando nisso, nessa redução, além da traição do Chico, né? Mas todo mundo falando aí dessa redução que é bom para o país, muito bom para o país, porque você tira do capital especulativo e coloca no lado real. Eu vou tirar um exemplo próprio, ainda não tirei meu dinheiro do banco, tá lá, porque essa taxa de juros está ótimo para mim. Ainda é a segunda maior do mundo, esse mundo grandão, gigantesco, que é redondo, não é plano, gigantesco. Tá lá, o Brasil é o segundo que tem a maior taxa de juros real, então é muito melhor deixar lá, sem risco. Quando começar a diminuir, chegar a 9% a 8%, aí sim, aí eu começo a ver alguns tipos de empreendimento, né? Pegar imóveis para fazer aluguel, que é um bom investimento, né? Quanto menor o valor do imóvel, maior é o seu valor do aluguel. E como a gente já falou, e quanto maior o valor do imóvel, menor é a porcentagem aí do aluguel. Além de outros e outros empreendimentos, como investimento na energia solar, que eu sempre recomendo. E o principal, investir no seu conhecimento, que esse não tem rentabilidade no mundo que seja melhor. Então é isso, meu telespectador. Nessa quinta-feira da nossa economia, iremos falar sobre muitos temas aí bem interessantes na próxima quinta-feira. Um grande abraço e estamos juntos até a próxima quinta-feira.